pastor tá ligado. Vamos fazendo assim, quando um fala, o outro desliga o microfone, pode ser? Pode ser. Aí não dá problema. Agora vai ficar mais fácil. Para quem tá chegando agora, mais uma vez, vamos falar de novo, somoscolodemãe@gmail.com. Se vocês querem saber mais o que esse grupo de mulheres está fazendo aí, é só vocês acessarem o Instagram, Somos Colo de Mãe, ou também o Instagram do Raafa, que é a Rede Adventista de Apoio à Família Autista. Então vocês conseguem acessar tanto no perfil do Raafa quanto no perfil do Somos Colo de Mãe o que está acontecendo, como elas estão ajudando as famílias atípicas. Eu anotei aqui, porque no começo aqui nós estávamos falando, eu e o pastor, talvez o pessoal aí não conseguiu ouvir, o tamanho da catástrofe que está sendo, e para a gente que está longe, talvez não consegue compreender o tanto que está grave e o tanto de consequências que isso vai trazer depois também, porque não é só agora, é algo que vai além. E até o momento a gente tem 414 municípios afetados, 158 mil pessoas que estão desabrigadas e 66 mil pessoas em abrigos. Dessas 66 mil pessoas, a gente tem pessoas idosas, a gente tem crianças, a gente tem neurodivergente, a gente tem pessoas com mobilidade reduzida, tem cego, tem surdo, tem de tudo. E aí a pergunta que fica esses voluntários, essas pessoas que estão se dedicando, como que elas conseguem ajudar? O que elas precisam fazer? O pastor Roberto é pai atípico e ele vai falar muito melhor do que eu a respeito disso, porque saiu muita notícia dos autistas que não queriam sair das suas casas. Eles não aceitavam hipótese alguma sair, eles não entendem o perigo. E eu quero que o pastor explique um pouquinho como é com a filha dele e por que que isso acontece, como que é aí o contexto familiar. Olá, Tauana, tudo jóia? Tauana, a realidade de um autista numa condição dessa daí é muito complexa. Eu tenho uma filha, ela tem 15 anos, é a Ilô, completou essa semana 15 anos, e ela é autista grau nível 3. O autismo ele tem 3 graus de suporte, o nível 1, nível 2 e o nível 3. Normalmente, as pessoas julgam assim: existe o autismo leve, o moderado e o grave. Não, o autismo não existe autista leve. Todos eles têm as suas perdas, né? Então, o autista nível um é porque ele precisa de pouco suporte. O nível 2 precisa de mais e o nível 3 ele praticamente não vive sem suporte para viver no meio social. Então, quando a gente fala de uma catástrofe como essa, de algo que acontece repentinamente, as pessoas estavam vivendo a vida deles ali tranquilamente, entende? Fazendo as suas coisas, e de repente vem a notícia. Imagina você que está aí nos acompanhando, e de repente alguém chega e fala assim: olha, fiquei sabendo aí, tá circulando a informação de que uma barragem ela vai romper daqui 1 hora e meia e a água vai chegar. Como é que a gente reage diante de uma situação dessa? Eu vi alguns vídeos que as pessoas, antes de chegar a água, mesmo que elas tinham sido avisadas, pessoas que não têm dificuldade nenhuma, entende? Pessoas que não têm limitação, pessoas que não têm nenhuma deficiência. Essas pessoas, elas não tinham ideia do que estava para acontecer. Elas estavam ali fazendo as suas coisas, as suas atividades, e de repente a água chegou. Agora, imagina um autista, imagina uma pessoa com deficiência intelectual, imagina uma pessoa que está acamada, entende? Uma pessoa que não tem mobilidade física. Quando a água chega, essa pessoa não tem muito o que fazer, entende? Há um desespero total. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, ela pode correr, ela pode subir numa área mais alta da casa, entende? Ela pode subir no telhado. Agora, você imagina uma pessoa que faz uso da cadeira de rodas. Como que essa pessoa ela vai dar conta de uma situação dessa, né? E no caso do autista, que nós vamos falar bastante aqui, o autista ele tem bloqueios diante de uma mudança de rotina.
esse autista ele se fecha para si. A Elo aqui em casa, num contexto tranquilo, sem dificuldade nenhuma, ela tem crises comportamentais todos os dias. Todos os dias. Ela é autista nível 3. Ela precisa muito de suporte. Então, ela tem crise, às vezes, comportamental quando vai tomar banho, quando vai trocar de roupa, quando nós saímos para ir no supermercado e a gente volta, ela tem uma crise comportamental ali, entendeu? Agora, imagine esse autista quando a água está chegando. O desespero, sem entender, né? Então é desesperador. E a gente está aqui para dar algumas dicas, algumas orientações, né? Porque por mais que muitos lugares a água já tomou conta, existem muitas casas ainda que as pessoas ainda precisam sair, precisam procurar abrigos. E muitos desses lugares existem às vezes autistas ali que estão em crises, em rigidez comportamentais e eles não querem sair de lá, né? Então existe uma maneira para se trabalhar com eles, para que eles saiam desses lugares. Uma dessas maneiras, e é que eu achei bem interessante um dos vídeos que eu vi também, inclusive eu vi hoje, quando o bombeiro ele chegou e aí tinha uma mãe que tinha um menino autista, o menino deveria ter ali mais ou menos uns 12 anos de idade, ele não era verbal, ele não falava, né? E a mãe, ela pediu socorro, que o menino não queria sair. E na hora que o bombeiro chegou, achei muito interessante. E ele começou a mencionar o nome do menino. Olha, vamos dar o nome aqui para o menino, Felipe. Olá, Felipe, tudo bem? Olha, nós chegamos aqui, nós vamos levar vocês para um outro lugar, Felipe. Olha, eu vim de longe, eu viajei tantos quilômetros para vir te buscar. Felipe, nós vamos fazer uma viagem bem legal agora, Felipe. Vamos lá fazer essa viagem. E enquanto isso, ele foi brincando com o Felipe, ele foi interagindo ali com o Felipe. Dali a pouquinho ele pegou o Felipe no colo e ele falou: Ó, Felipe, vamos lá, vamos lá. E aí ele levou o Felipe ali até o jet ski, colocou o Felipe em cima do jet ski, ligou ali bem devagar, foi explicando para ele a viagem. E o menino foi sorrindo, foi dando risada, ele foi feliz. Por quê? Porque de maneira antecipada a informação foi sendo compartilhada aos poucos para ele. Olha, Felipe, a sua condição é essa. Tá vendo a água? Ela vai chegar, né? Vocês precisam sair daqui. Nós vamos te levar para um outro lugar junto com a sua mamãe. Esse lugar é seguro. A viagem vai ser gostosa. Nós vamos desta maneira. Então, assim, tende-se a facilitar esse ambiente, entende? A depender da maneira que essa pessoa chega, essa rigidez comportamental ela pode até aumentar, entende? Se a pessoa vier ali e querer a força, não, vamos lá, você tem que sair agora. Essa criança pode ser que não saia, né? Se for uma criança, é óbvio, né, que você usando da força você consegue tirar. Mas e se for um autista adulto? Como é que vai ser feito, né? Então, situações como essas são mais complexas, precisa de mais suporte, né? A gente precisa ter um conhecimento antecipado. Essa pessoa que está fazendo o resgate, ela precisa ser orientada quando vai resgatar uma família autista, né? Que tem alguma pessoa ali autista, ela precisa ser bem orientada, né? Se é uma criança, se é um adulto, como que vai tratar essa pessoa? E quando chega às vezes ela vai ser orientada por outros, né, até chegar. Mas quando chega, essa pessoa precisa buscar informação com aquela pessoa que está cuidando ali dessa criança, desse adulto, com a mãe, ou com o pai, ou com o cuidador, com quem está ali com ela, né, para ver a melhor maneira de lidar, falar, para tirar aquela pessoa daquele ambiente. Quando a gente trata em terapia, uma das primeiras coisas que a gente fala com os pais é previsibilidade e rotina. São duas coisas que elas são essenciais na vida do autista. E mediante uma catástrofe, não existe previsibilidade muitas vezes. Então, nesse primeiro contato que as pessoas fazem, eu vi até algumas pessoas comentando, né, do rapaz que morreu, e eles falando assim,
Ai, mas por que não tirou a força? Primeiro, gente, o autista em crise, ele ganha força. Então, se ele já é forte por si, no momento da crise parece que eles conseguem muito mais força. E se é um adulto, geralmente assim, a gente acompanha muito o Ricardo e acha ele o máximo e tal. Se o Ricardo, que é adulto, entrasse em crise numa casa, a mãe dele, a gente sabe que é uma senhora de idade, ela não ia dar conta de puxar ele para fora. Então, por isso que nós precisamos ter esse olhar um pouco mais de empatia para entender que nem todo autista que tá lá nessas condições é uma criança de 2 anos. Nem todo autista que tá lá é o autista de nível 1 que vai ali conseguir falar com você. Então, tudo é questão de preparo. E eu sei que é mediante um momento de crise, às vezes a gente não consegue se preparar. Mas se você vai lá e fala, fulano, tem um autista lá em tal lugar para resgatar, já busca informação antes, né? E o abrigo que vai receber essa criança, esse adolescente, esse jovem, é importante buscar também o conhecimento. Porque Ô, Tauana, uma coisa também muito importante que você citou aí no caso dessa família e que, né, chamou muito a nossa atenção, essa família possivelmente não teve suporte. Eles, sozinhos, eles tiveram que tomar essa decisão de sair da casa. Então vamos imaginar a condição dessa família, a água, até onde a água já estava ali. Não é fácil, não é tão simples. Você arrastar essa pessoa pela água não é tão simples, entende? Veja, essa família que tem esse autista, né, que tinha esse autista, no caso, todos eles morreram, né? A água levou a casa com todos eles ali, foi algo assim, né? Terrível, né? Mas veja, essa família, eles já vinham de maneira fragilizada. O emocional dessa família já estava fragilizado, entende? É uma família que vem sofrendo, é uma família que precisa de suporte o tempo todo, a depender do nível desse autista, que possivelmente seria um nível 2 para 3 ali, né? Então essa família já estava muito fragilizada. Aí chega a água, é um outro desafio, entende? Veja como essa família ela vai se desgastando emocionalmente, né? E agora ter que tirar essa criança dali. Para aqueles que estão nos ouvindo, só para você ter uma ideia, pais de crianças autistas, nível 3 de suporte, e que às vezes é muito comportamental, que às vezes é agressivo e tal, essa família, essa mãe, às vezes é tendenciosa a pensar em suicídio quase todos os dias, entende? Então, assim, às vezes a gente olha, mas a gente não consegue fazer a leitura do tamanho do sofrimento que essa família já estava tendo, né? Então, numa situação como essa, que força que essa família vai ter para sair de casa? Será que foi apenas a questão do autista que segurou essa família ali? Ou essa família já estava tão fragilizada, né, tão cansada da vida, que às vezes nesse momento eles viram a rigidez ali do autista e às vezes eles decidiram, olha, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui e aqui a gente vai ficar junto, entende? A gente até se emociona, né, de falar de uma situação como essa. E eu consigo fazer essa leitura com grande facilidade de uma situação como essa possivelmente ter acontecido ali, entende? Porque é uma família que às vezes já vinha muito fragilizada. E nesse momento a família toda às vezes não teve força para sair daquele lugar. E quando viu a rigidez daquele autista, não tendo um suporte, uma pessoa para tirá-los dali, porque o que dá-se a entender é que eles estavam sozinhos, não tinha chegado ninguém ainda, e muitas famílias tiveram que sair das suas casas sozinhos, sem ninguém para dar apoio, para dar suporte. E então, nessa hora, né, eles talvez desistiram, né? E acredito que Deus, na sua infinita misericórdia, né, ele enxerga essas questões de maneira diferente, né? Às vezes a gente é tendencioso a olhar para uma situação dessa e dizer, mas por que que eles não tiraram a força? Tinha que tirar a força. É verdade, às vezes a gente poderia até usar da força, mas será que essa família tinha força suficiente para tirar esse autista dali? Será que eles tinham força suficiente emocional para eles saírem daquilo ali
e às vezes, né, é, 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 sair daquela situação para um outro desafio, talvez até maior. Então, essas coisas, né, mexem com a gente, né? Talvez foram situações como essa que aconteceu com essa família e com outras que nós desconhecemos, né? E que foram levados também pelas águas. Nós temos alguns estudos, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que mostram que 75% ou mais das famílias atípicas não têm rede de apoio. Então, no dia a dia, a maternidade por si só ela é difícil. Não existe uma maternidade fácil. Tanto com um filho que é neurodivergente quanto com uma criança que é típica, a maternidade por si só é difícil. Aí agora você tem uma criança que ela tem um transtorno, que, como a gente sempre fala, não é o filho dos sonhos. Porque que mãe que sonha em ter um filho que tenha algum transtorno? Nenhuma, porque a primeira coisa que a gente fala quando uma mãe tá grávida é que venha com saúde, né? Que venha tudo bem. Então já vem ali o choque da maternidade atípica. Todos os julgamentos da sociedade, as dificuldades. Então, essa família, desde o momento em que vem o diagnóstico, para crianças ali, né, que tem trissomia, é desde o nascimento, porque é mais claro. Mas o autista, né, a partir dos 6, 8, 10 meses, quando vão ali vindo os sinais, a família já vai enfrentando preconceito ali. E aí o peso que a família leva por não ter apoio, por não ter ajuda, pela mãe se sentir sobrecarregada. Eu não sei, o pessoal que está acompanhando aqui, se vocês convivem com uma família autista, têm proximidade, sabem como funciona. A maioria das mães deixa de viver praticamente para esse filho conseguir ir para terapia, para esse filho conseguir ir para uma escola, para esse filho conseguir às vezes um profissional de apoio. Então a mãe deixa de existir. Ela passa a ser o cuidador do filho, ela passa a abrir mão de si. Nós dizemos que ela perde a vida social, né? Imagina, perder a vida social não é fácil, né? Então, isso daí que você mencionou, Tawan, é muito importante a gente considerar em situações como essa. Porque a família ela já vem de um histórico que é pesado, um psicológico quebrado, né? E aí ali naquela situação a família já tá desgastada. Então eu não consigo imaginar o tamanho da dor que é você tomar uma atitude como essa, se ela foi realmente assim pensada, né? De você falar, não dá mais. Eu não consigo lutar mais, eu não consigo insistir mais. Eu não sei mais até que ponto viver para mim é bom, porque o índice de suicídio entre as mães atípicas é alto. Elas não suportam, muitas mães não suportam. A gente não fala muito, não divulga muito, mas o índice não é um índice baixo. É um negócio que é pesado. E muitas vezes elas se sentem sozinhas, até mesmo porque os pais não ajudam, né? Porque não tem a rede de apoio do próprio esposo. E, Tawan, é, a gente está falando dessa família, né? Autista ali, que tomou a decisão de ficar ali devido à rigidez ali do filho, mas foi encontrada aí recentemente, né? Uma família que todos eles morreram abraçados. E nenhuma ali tinha autismo, né? Ou qualquer outra, o que dá-se a entender que nenhum deles tinha. Eles apenas viram a situação, viram que da maneira como a água estava vindo, eles não tinham o que fazer. E realmente foi assim para muita gente. Não tinha o que ser feito, entende? E aí, às vezes, talvez não vai salvar todo mundo, e eles morreram abraçados. O cenário ali no Rio Grande do Sul é de cortar o coração, né? Eu vi o relato de um menininho ali, acho que tinha uns 13 anos também, no máximo, ele mencionando que ele estava junto com o avô e com a avó na casa, a água chegou de repente e foi elevando o nível muito rápido, aí eles foram para a casa do vizinho, que era de 2 andares, aí o nível subiu no segundo andar, eles subiram no telhado, o menino, o avô e a avó. Eles subiram no telhado. Quando eles estavam no telhado, a água veio e levou a casa. E aí eles se agarraram numa árvore
e aí a correnteza forte, e eles acabaram não suportando, soltaram, se agarraram numa outra árvore, o avô se agarrou, o menino estava vindo, ele pegou o menino, o avô pegou, mas a avó não deu, a avó foi embora. E esse menino, de apenas 13 anos ali, mais ou menos, é o que dá-se a entender ali, né, vendo ali o tamanho dele ali, esse menino, junto com o avô, ele ficou 3 dias, 3 noites e 14 horas nesta árvore, sem comer e sem beber. E aí eles foram resgatados. Dá para acreditar que às vezes ainda existem pessoas que estão em árvores, segurando em árvores, até hoje, sem comer, sem beber. É um cenário nunca visto, né? Se isso não for, né, sinais que Jesus está voltando, que esse mundo está chegando ao final, o que seria um sinal da volta de Jesus, né? Então, quem está ali no Rio Grande do Sul vivendo esse momento, eles estão sendo levados ao extremo do emocional, daquilo que é o limite do emocional de alguém. O extremo, entende? É algo que, para quem não está vivendo, não tem como a gente mensurar. Não tem como. Eu não ouso a dizer que eu entendo o que eles estão passando ali. Eu entendo a situação de um autista, né, uma família autista, que às vezes tem que lidar com rigidez e tudo, mas entender o que eles estão vivendo não dá. É muito forte, né? E o quanto que essa situação vai trazer de transtornos psicológicos depois disso, né? Porque a gente fala do autismo, algumas pessoas ainda confundem. Gente, o autismo, ele não é causado pelo uso do celular, pelo uso de tela. A criança nasce autista, é dela, é genético, ela nasce assim. Os sinais que se apresentam ao longo dos meses, mas ela já nasce com isso. Só que aí temos os transtornos adquiridos. Nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, nós temos o pânico, nós temos a depressão, que são problemas psicológicos e que vão afetar a vida dessas pessoas para sempre. Então, a partir disso, os índices de transtornos psicológicos, eles vão subir pelo tamanho trauma que essas pessoas estão vivendo agora. Então, nós temos que, enquanto igreja, enquanto um ministério de possibilidades que vive pela inclusão, nós temos que abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para ouvir essas pessoas. Porque elas vão sair dessa situação muito machucadas. E o que a gente pode fazer de melhor? Não tem nada que você possa fazer em questão financeira que vá dar mais resultado para a vida dessas pessoas do que acolher, do que ouvir, do que amar, porque elas vão precisar se sentir amadas e seguras outra vez, coisas que agora elas não estão conseguindo sentir, porque é tudo muito incerto. Tauana, um amigo meu, falando com um amigo meu pastor ali do Rio Grande do Sul, ele mencionou que algumas pessoas que viviam a vida normal, depois de passarem por essa situação, eles estão tão traumatizados que não falam mais. Não falam. Eles não conseguem falar. Eles estão, como que é a palavra, você que é da área ali, né? Eles estão travados. Eles não falam. Imagina, um filho que perdeu toda a sua família, né? Um menino que perdeu seus pais, seus irmãos, os pais que perderam os filhos, né? Tem a história lá daquela criancinha que estava na canoa, a canoa virou. Meu Deus, né? Tem pessoas que não falam ali mais, estão travadas. O trauma é tão grande que essa pessoa, ela é como se ela tivesse em êxtase, assim, ela não, ela foge daquela realidade, entende? É imensurável, né? Até porque a gente vê, né, os vídeos, eu até falei, eu preciso dar uma pausa no TikTok, porque tá entrando muito na minha cabeça tudo que tem acontecido. E isso não é bom, porque a gente acaba gerando uma sobrecarga muito grande. Mas aí você vê as pessoas mostrando as suas casas, né? E aí você pensa, nossa, perdeu tudo, perdeu móveis e tá, tá, tá. Mas isso, querendo ou não, a longo prazo, a gente readquire. E aqueles que perderam a família?
E aquele que viu, por exemplo, o filho indo com a água, a esposa indo, os pais, né? Então, isso você não recupera. E é por isso que a gente vai ver muito, o tanto o Brasil hoje é um dos países mais doentes emocionalmente. Depois disso, os números vão ser muito maiores, porque a gente tem 66 mil pessoas em abrigos agora, fora as que ainda não foram resgatadas, porque já faz uma semana e os resgates continuam. Então, a gente precisa compreender que não tem profissional que vai atender todo mundo. Se nós não formos a rede de apoio de alguém, se nós não formos o socorro de alguém, talvez essa pessoa nunca vai ter um refúgio, um alguém para ser o cuidado dela, né? E dentro do MAP, nós estamos aqui falando dos neurodivergentes, que é a área de saúde mental e bem-estar, mas o MAP também se preocupa com quem cuida. Então, nós precisamos cuidar dos autistas, sim, mas e quem está cuidando das famílias? Quem está sendo a rede de apoio dessa mãe que está sendo o apoio do filho, ou dessa avó que está sendo o apoio do neto, né? Então, por mais que a gente esteja longe, nós podemos nos oferecer para sermos uma rede de apoio que vai ouvir essas famílias, para elas poderem ligar e falar: eu só preciso desabafar. E aí você vai poder orar com essa pessoa, você vai poder ler um verso bíblico, você vai poder levar uma mensagem de esperança. Ninguém precisa ser um profissional da saúde para levar uma mensagem de esperança, né? Existem muitas formas de você ser um agente, uma rede de apoio. Então, nós precisamos, nesse momento, ter essa empatia, esse olhar que muitas vezes a gente não tem nem para quem está perto, quem dirá para quem está longe, né? De você se dispor a ouvir, de você se dispor a ser o ombro amigo de alguém. Então, isso daí que você mencionou é muito importante, mas muito mesmo, porque assim, muita gente tem alguém lá, ou conhece alguém que está lá. Então, se você tem alguém morando lá, que teve perdas, converse com essa pessoa, né? Ouça essa pessoa precisa de suporte, né? Se você tem alguém lá que é voluntário, essa pessoa precisa de suporte. Converse com ela, ouça, deixe ela contar para você o que ela está vivenciando, porque essa pessoa ela não pode absorver tudo o que ela está vivenciando lá. Ela não pode, ela não suporta, ela não vai suportar se ela for absorvendo tudo aquilo ali. Ela tem que compartilhar com alguém, ela tem que abrir o coração, ela tem que desabafar. Tem até um vídeo de um rapaz que ele menciona que ele foi fazer um resgate e aí ele estava com as crianças ali no barco, né? E aí as crianças falaram assim: "Ah, tio, pega aquela bonequinha ali para mim, a bonequinha que estava boiando". Não era uma bonequinha, não era. Era um bebezinho. E aí esse rapaz falou: "Ó, eu não consigo voltar lá mais hoje. Eu não consigo voltar mais hoje, eu não aguento, eu não consigo". Então, veja, se você tem alguém lá, conhece alguém lá, dê suporte a essa pessoa. Como a Tawane mencionou, você não precisa ser um profissional, você precisa ouvir essa pessoa, né? E dar o mínimo de suporte possível para que essa pessoa tenha condição. Aqueles que estão passando pelas dificuldades, vivenciando as perdas, que eles tenham condição de entender que, né, não perderam tudo, eles ainda estão ali, né? Às vezes perdeu alguém, às vezes a casa se foi, mas existe um recomeço ainda, né? Essa pessoa ela precisa de alguma forma entender que ainda precisamos continuar. E esses que estão cuidando, eles precisam muito de suporte para que eles continuem resgatando, eles continuem cuidando das pessoas. E ali é cuidar um do outro. É literalmente cuidar um do outro. Nós temos visto algumas postagens, né, do pessoal falando, ai, no abrigo tem família atípica, né, as pessoas não têm paciência. Eu acredito que a gente só vai conseguir mudar essa realidade não só nessa situação, em todas as situações, porque as pessoas não têm ainda paciência para conviver com autistas em todos os ambientes. Qualquer lugar que você vai encontrar pessoas intolerantes. E a gente só vai mudar essa situação com conhecimento. Então, dentro desses abrigos, eu sei, gente, que a pessoa já tá num momento de dor e você ter que ficar ouvindo, às vezes, uma criança gritar por horas,
não é o melhor cenário, não é o sonho da vida de ninguém. Só que com certeza a mãe daquela criança que está em crise também não queria ver o filho naquela situação. Então nós precisamos entender que crise não é birra. Essa criança não está gritando por uma hora porque ela é mal educada, porque ela não tem limite, porque a mãe não deu umas palmadas o suficiente. Ocorre dentro da cabeça do autista muitos desequilíbrios sensoriais. Então, a luz do pavilhão onde ele está pode causar um desequilíbrio e causar a crise. O som de muita gente conversando ao mesmo tempo pode desencadear uma crise. O cheiro, tem muito autista que tem muita dificuldade com diferentes cheiros. Então, uma pessoa usando um cheiro, outro cheiro, às vezes até o cheiro de lama, de sujeira, de mofo, pode desencadear uma crise. Então, dentro desses ambientes onde o autista está num lugar completamente diferente da casa dele, vão ocorrer crises. Sim, a gente tem já abrigos que são só para pessoas atípicas, mas tem muitos autistas que ainda estão em abrigos com outras pessoas. Então, nós precisamos ser essa fonte que vai levar informação, que vai levar o conhecimento, para que quem está lá compreenda um pouco mais. Porque às vezes a pessoa ela tem uma visão limitada, não é porque ela quer, é porque ela não sabe, né? As pessoas julgam muito, ah, porque idoso não tem paciência. Se a gente for ver a história, até a década ali de 90, muitos autistas eram internados em manicômios, como doidos, para não ter convívio com a sociedade. Então, para eles, ver essas pessoas na sociedade hoje é algo que é fora da realidade deles. Então, só quando a gente transmitir o conhecimento, explicar o que é, de uma forma que seja fácil de entender, é que essas pessoas talvez vão conseguir aceitar um pouquinho mais. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. Para a família não é fácil. Então, para quem nunca conviveu, é mais difícil ainda. E assim, então, Ana, às vezes a gente se incomoda, né, com o grito do autista, com as estereotipias que ele faz, né, o mover dos braços, né, enfim, a correria e tal. Mas existe um motivo que leva eles a fazerem isso, como você já mencionou, que é a zona de conforto, é quando a gente atinge a zona de conforto deles. E isso daí também acontece com qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. A única diferença é que a nossa zona de conforto, ela é mais ampla, entendeu? Então, por exemplo, para uma pessoa de fato nos incomodar, demora, ela tem que fazer muita coisa. Para o autista, não, ele já é mais limitado, entende? Então, poucas coisas são suficientes para tirar ele do conforto dele. Às vezes, como você mencionou, a luz, o cheiro, a textura de um lugar, o barro que está na roupa dele, entende? Mas nós também temos esses bloqueios quando a nossa zona de conforto é ultrapassada. Por exemplo, para que as pessoas se comuniquem com a gente, existe um limite. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui, né? Vamos imaginar que você está num diálogo com uma pessoa ali que você encontrou na rua. Normalmente, esse diálogo, a gente está ali a 1 metro um do outro e a gente está conversando. Enquanto estamos assim, está tudo certo, maravilha, você pode conversar o tempo que for. Agora, você consegue imaginar você conversando com essa pessoa a 2 centímetros do seu rosto? Você conseguiria ficar conversando com essa pessoa? Você que vai assistir, né, essa live depois, você conseguiria ficar conversando com essa pessoa com quantos minutos? Se ela tivesse a 2 centímetros de você, a 1 centímetro de você falando. Existe uma zona de conforto. Se a pessoa estivesse falando na tua orelha, com a boca encostada na tua orelha, existe uma zona de conforto que ela é atingida. A única diferença para nós, para o autista, é que o autista é muito mais amplo essa questão do conforto dele, entende? Então, a luz também incomoda? Incomoda. Recentemente eu fui fazer um exame de vista e quando colocou aquela luz no meu olho eu não suportei. E aí o doutor falou assim: não, mas calma, tá tranquilo, né? Eu falei: não, eu não consigo olhar. Veja, atingiu a minha zona de conforto ali aquela luz, né? E para o autista, às vezes o simples acender da lâmpada, a depender da cor ali, né? A iluminação, o que provoca ali, às vezes essa pessoa ela vai desregular. E a gente que tem o conhecimento, ou se você não tem, é importante adquirir esse conhecimento,
para que você possa saber como tratar essa pessoa, né? Ter paciência para essa pessoa e trabalhar com histórico social, para que aquilo que está incomodando essa pessoa, no histórico social, às vezes essa pessoa pode ficar mais tranquila, né? Por exemplo, é, a gente se incomoda se o nosso corpo estiver todo sujo. Não se incomoda se estiver cheio de barro. E você tá ali e tal, andando na cidade, tá procurando água, mas não tem água. Teu corpo tá todo cheio de barro, tua roupa tá toda cheia de barro, tá cheirando mal ali, aquele barro, lodo. Você tá incomodado e tá procurando água e não encontra, aquilo te incomoda demais. Agora, se uma pessoa chegar para você e falar assim, olha, então, mano, fica tranquila. A 30 metros daqui tem uma torneira, tá? Eu vou conduzir você para lá, tem uma mangueira e você vai poder se lavar por completo. Tem um quartinho lá que você vai poder, na sua privacidade, você vai se lavar, tudo certinho. Veja, aquele desconforto que você estava sentindo, ele já cai 80%. Por quê? Porque existe uma história, um histórico social ali que foi transmitido para você, de maneira a antecipar algumas coisas que podem acontecer, da previsibilidade. Então, trabalhar com esse autista, né? Falar a verdade para ele, falar, olha, filho, é, nós vamos sair da casa aqui, tá? Porque a casa está enchendo de água. Falar a verdade, né? A lama está vindo, filho. Esse ambiente não vai dar para nós ficarmos. Então nós vamos para um outro lugar, filho. Nesse outro lugar, às vezes não vai ser tão confortável, mas ali as pessoas vão cuidar de nós, entende? Ali nós vamos ter, às vezes, um alimento para comer. Se a gente ficar aqui, nós não vamos ter. E lá, filho, a mãe vai ver o máximo de coisas ali que eu possa dar para que você se sinta melhor. A gente vai ver se lá tem do teu brinquedinho, né? Procurar tranquilizar essa pessoa para que ela, de maneira antecipada, ela possa visualizar um pouquinho mais além, entende? E aí ela possa ficar mais tranquila quanto a isso. Então, esse histórico social, ele é muito importante. Isso dá visibilidade. E falar a verdade. Às vezes a criança chegou no abrigo e aí quem está lá, né, às vezes é um autista, o autista ele é muito realista, né? E a pessoa que está lá, ela vai falar assim, não, você pode ficar tranquilo, daqui a pouquinho a gente vai sair. Não vai sair. Não vai sair daqui a pouquinho. Vai demorar. Vai demorar. Então explicar, olha, agora aqui por um tempo vai ser a nossa casa. Nós vamos morar aqui por um tempo, tá? Vai ser um pouco difícil? Vai. Mas nós vamos tentar fazer da melhor forma para que a gente se sinta bem aqui. E tá tudo bem. Eu tô aqui com você. Tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Então, falar a verdade, isso ajuda muito também. Eu sei que a gente tem muita coisa para arrecadar, porque as pessoas estão precisando de tudo, de água, de comida, de roupa de cama, de cobertor. Mas tem algumas campanhas, principalmente essas mais específicas dos abrigos para as famílias atípicas, onde pedem material escolar, brinquedo, abafador de ruído. E as pessoas falam: ah, mas agora pedindo um negócio desse? Não é importante e não é relevante para você, mas para um autista, para uma família que está 24 horas, dia após dia, presa no mesmo lugar. Você já pensou que essa criança ela precisa se distrair? Que ela precisa ocupar a mente de alguma forma? Então, se a gente não tiver ali brinquedo, não tiver massinha, não tiver lápis de cor, essas coisas que essas crianças precisam para se distrair, o quanto mais vão aumentar essas crises? Porque ela não vai ter o que fazer além de olhar pela janela e ver água. Além de olhar para outras pessoas conversando e começar então ali os hiperfocos e trazer as crises, né? Então a gente não pode diminuir a necessidade dessas pessoas agora. Se você puder ajudar, principalmente as campanhas que são mais direcionadas, a gente já falou aqui no começo, o Pix é somoscolodemãe@gmail.com. É o grupo que está direcionando as doações às famílias atípicas com os itens mais básicos, mais necessários ali para essas famílias. Então, não diminuir essa necessidade. Não falar, ah, não, isso não precisa agora. Brinquedo a gente vê depois.
coloquem-se no lugar dessas famílias, dessas crianças que têm um pensamento, uma vivência diferente da sua, né? Porque criança por si só já tem as suas dificuldades. Criança por si só já necessita dessa distração. Quanto mais uma criança atípica. Então, Ana, e você mencionou aí também das doações, né? Procurarmos fazer para redes que nós temos certeza que eles vão canalizar o dinheiro, aquilo que nós estamos enviando da maneira correta, né? Fazer chegar às pessoas que realmente estão precisando. Nessa hora, infelizmente, existem muitos aproveitadores, né? Então, veja essa rede aí que nós já falamos, né? Que está atendendo ali os autistas, né? Estão atendendo os autistas. Existe também da ADRA, que da agência ali da Igreja Adventista também, que está ali para atender todas as famílias de maneira geral, né? E existem muitos outros também que estão levando a sério isso, né? O Brasil, a população, graças a Deus, estão se mobilizando para ajudar. E aqui a gente vê duas coisas muito importantes. Nós vemos neste momento pessoas que são más intencionadas, né? Mal intencionadas, que estão ali mesmo diante de uma crise tão grande como essa, pessoas querendo fazer o mal, se aproveitar, mas por outro lado, nós vemos um grande número de pessoas. A maioria das pessoas, 98% das pessoas, estão em busca de ajudar, né? Quem está sofrendo, quem está vivenciando essas calamidades que estão acontecendo ali, né? Então, a gente fica muito feliz com isso. É triste tudo isso que nós estamos vivenciando, é triste, é desesperador, mas ao mesmo tempo a gente vê também que existe muita gente boa e que está se levantando para ajudar, né? A gente consegue entender que a sociedade ela não está perdida, ela não está, né? Existe muita gente boa aí. Então, você que está aí e pode contribuir com a sua ajuda, a Tawane já mencionou aí, né, as redes que nós podemos ajudar. Faça parte desse grupo também, ajude. Às vezes você fala assim, ah, mas o que eu tenho é pouco para você. Mas para quem vai receber, vai ser um milagre, vai ser algo muito importante, entende? Então, essa é a hora da gente ajudar essas pessoas, né? E a ajuda não tem tempo. Como a Tawane mencionou, nós vamos vivenciar fases dessa tragédia. A primeira foi a enchente, a água chegando. Agora já vivenciamos muitas casas sendo levadas. Agora a gente está vivenciando a água que está ali, né? Ora ela sobe, ora ela desce, e daqui a pouquinho nós vamos vivenciar a baixa. Quando a água baixar, vai ser uma cena terrível, terrível, né? Tem que ter muito emocional para ver o que as pessoas que estiverem ali, elas vão ver quando a água baixar, né? Tanto para perdas físicas, né? Pessoas que talvez estão ali debaixo das águas, né? Infelizmente, quanto para o local onde a pessoa tinha uma casa e agora não tem mais nada, né? Então, essas pessoas elas vão precisar da nossa ajuda por muito tempo, por muito tempo. E essa live aqui é justamente para isso, né? Para que a gente, de alguma forma, possa chamar a atenção de alguém, chamar mais um pouco da atenção de alguém, para que a gente se una e ajude o nosso povo ali no Rio Grande do Sul a eles se reerguerem, mesmo diante de tantas perdas. Não muito tempo à frente, nós vamos olhar para trás e nós vamos ver que aquilo que aconteceu fez parte de um passado, mas que esse povo ele há de se levantar e reconstruir esse lugar, esse estado e reconstruir a sua própria vida, mesmo, né, com tanto trauma, com tantas questões ali emocionais para lidar, mas que com o poder de Deus eles possam reconstruir a vida deles, né?
Eu vou tentar baixar depois a nossa live, disponibilizar no Instagram para ficar mais fácil também para algumas pessoas terem acesso, né? E a gente vai deixar lá para vocês as redes que são confiáveis, né? Tanto da Somos Colo de Mãe, quanto do Rafa, quanto da Adra Brasil, para que vocês consigam ver cada uma dessas redes trabalhando, o dinheiro sendo direcionado realmente para essa causa e como vocês ainda podem continuar ajudando. Eu sei que muita gente vai dizer, nesse momento não adianta orar, tem que fazer. Sim, a gente tem que fazer, mas a gente também tem que orar. Não desvinculem uma coisa da outra. Doem, nem que seja R$ 1. Doa R$ 1, doa uma peça de roupa, doa uma pasta de dente, doe. Mas também dediquem o tempo de vocês para orar, para Deus confortar o coração dessas famílias. E se vocês conseguirem, se vocês têm acesso a alguém, disponibilizem um pouquinho do tempo de vocês, nem que seja 10 minutinhos do dia, para você ouvir essas pessoas e ser aí um colo, um acolhimento, que é a maior, acho que a maior necessidade de todas as famílias nesse momento é de colocar para fora tudo que elas estão sentindo, para elas poder respirar. Porque quando a gente não põe para fora o que sente, vai só acumulando e vai ficando com a garganta ali engasgada e se sobrecarregando. Então, seja uma rede de apoio, doe o que tiver ao seu alcance, se é R$ 1, você doa R$ 1, se é R$ 1.000, você doa R$ 1.000, e orem por essas famílias. Dediquem tempo de vocês para interceder, para clamar para que Deus esteja com essas pessoas, né? Porque eu acredito muito que Deus escuta o nosso clamor, que Deus conforta realmente os corações, mas a gente precisa dedicar o nosso tempo em oração. Quero agradecer, pastor, porque a gente conseguiu, eu acredito, né, conseguiu trazer um pouquinho de informação. E eu acho que se pelo menos 5 pessoas aprenderem um pouquinho aqui, saírem espalhando o que aprenderam, a gente vai conseguir fazer com que mais pessoas compreendam o que é esse universo do neurodivergente e tenham um pouquinho mais, nem que seja aí 1% a mais de empatia, né? Então, Ana, eu que agradeço aí, né? Você que teve essa iniciativa, a Tauana, ela, né, é profissional nessa área para cuidar das pessoas que são neurotípicas, pessoas que têm dificuldades, né, cognitivas. A Tauana, ela tem colocado o coração nesta área para ajudar pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Para que de alguma forma essas pessoas possam se desenvolver. E parabéns, Tauana, por essa atitude de nós estarmos aqui nesse pouco tempo, mas de alguma forma nós estamos dizendo também que nós estamos juntos, né? E nós vamos nos abraçar para alcançar o maior número de pessoas. Nós vamos deixar aqui embaixo também, por escrito ali, as redes de apoio, né? Somos Colo de Mãe, somos Raafa, Adra Brasil, né? Colo de Mãe, somos Raafa, Adra Brasil. E agradecer também essas pessoas que têm se levantado, né, para ajudar. Então, louvado seja Deus por isso. Foi um prazer participar aqui e esperamos que de alguma forma, né, a gente possa ter ajudado alguém. E outra coisa também, essa live não é apenas para as pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul, né? O que falamos aqui também tem a ver com a vida social de todos nós. Onde você estiver, você precisa ser o apoio, você precisa ser o suporte de alguém. Você precisa ter mais empatia, a gente precisa ter mais empatia pelo nosso próximo, a gente precisa entender mais o que é a área de conforto de cada pessoa e respeitar os limites de cada pessoa e ajudar cada pessoa quando essa pessoa se desregula de alguma maneira, a gente tentar ajudar. A gente vive num mundo onde as pessoas são muito ansiosas, querem respostas muito rápidas. Se você demorar um pouquinho para responder, a pessoa já lhe trata mal, entende que você não considerou aquilo que ela perguntou. E a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de amor para que a nossa sociedade ela seja uma sociedade cada vez melhor. Então, Ana, muito obrigado por essa oportunidade de participarmos juntos aqui. Que Deus continue te abençoando e um abração para você que esteve conosco, que vai estar conosco ainda, né? Vai assistir essa live
e que você possa continuar sendo uma bênção de Deus. Amém. Que seja a primeira de muitas que a gente vai trazer, de muita informação, e que nas próximas a gente consiga estar numa situação um pouquinho melhor, né, de mais alegria. Mas saibam que as minhas redes, e acredito que do pastor Roberto também, estão abertas para caso você queira aí mandar uma mensagem, tirar suas dúvidas. A gente está disposto, né, a levar a informação e ajudar vocês a compreenderem melhor esse universo que parece tão distante, mas ao mesmo tempo está muito próximo de todo mundo, para que nós possamos ser muito mais afetivos. Nossa live vai ficar salva aqui e também lá no Instagram. E é claro que a gente espera vocês nas próximas. Desde já pedimos, né, que Deus abençoe a vida de cada um. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Tawana.